Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a prova do Colégio Militar do ano de 2018, né? Então, nós vamos ver como que tudo isso que nós estamos estudando aqui, por tantas aulas, exercícios, são cobrados nessas provas. E eu vou hoje mostrar aqui para vocês de uma forma que vocês fiquem muito tranquilos, né? Por quê? Vocês vão perceber que a matéria é muito grande, tem muito assunto para ser conversado, né? Mas a forma como isso é cobrada é muito tranquila. Então, eu venho aqui hoje para a gente exercitar isso tudo que nós vemos de conversando e a gente pode fazer revisões dependendo das questões que aparecerem. E, além disso, para vocês ficarem mais calmos também sobre tudo que vocês estão aprendendo, tá bom? Então, vocês já fizeram a orientação dada, foi que vocês fizessem a prova antes de assistirem essa aula, que é essa aula mesmo para fazer a correção, né? Então, eu espero que vocês já tenham feito essa prova. E a parte da redação vocês não precisam fazer, que hoje a gente está aqui voltado para a língua portuguesa, tá? Então, essa parte de redação não é para fazer nesse momento, tranquilo? Então vamos lá. A nossa prova, ela é dividida, a prova do Colégio Militar, ela tem 20 questões, né? Então já é uma prova um pouquinho diferente da do Pedro II, que a gente está mais acostumado, né? Ela é uma prova que também tem matemática, então os textos trabalham com mesmas ideias, assim, é o mesmo tema em geral, são textos diferentes abordando o mesmo tema, mas eles abordam bastante coisa, né? Porque como nós temos aí 20 questões, a gente tem possibilidades outras. A prova do Pedro II acaba que é uma prova muito mais de interpretação de texto, claro, tem gramática, não é para você ficar descansado, nem desesperado, porque só tem interpretação de texto. Mas é uma prova, o Colégio Militar consegue cobrar mais gramática exatamente porque tem mais questões, tá? Então a gente vai trabalhar com isso tudo e vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, é tudo muito possível e vocês estão sim se preparando de uma forma muito boa, tá? Se estiverem seguindo todas as nossas recomendações aqui. Bom, então vocês leram o primeiro texto era sobre uma princesa que iria ganhar um presente de aniversário, e você tem um desfecho bem diferente assim nessa história, né? Porque a princesa pede um elefante, o elefante vai até ela, conseguem um elefante para ela e ela fica lá querendo brincar com o elefante chorando. O leitor espera que o elefante esteja com saudade de casa, né? Que ele não queira ficar ali com a princesa, mas na verdade aquele elefante tinha a mesma missão de quem foi buscá-lo na sua família, né, para a princesa. Então aquele elefante estava ali para buscar a princesa até a sua família para dar de forma de presente, né? Então você tem aí um final bem inédito, certo? Então vamos lá, número 1. A princesa Arabella pede de presente um elefante por quê? A. Não tem mais o que pedir. B. Gosta de animais exóticos. C. Pretende montar um zoológico. D. Quer aprender sobre os animais e deseja dar amor e carinho ao animal. Bom, vamos lembrar. Então, o que a gente tinha aí na história? A gente tinha uma questão sobre o que dar a essa princesa que já tem tudo. E aí começam a falar sobre várias coisas e ela já tem tudo. O elefante aparece ali como uma opção a essas coisas que ela não tem, certo? Então ela não tinha nenhum apreço pelo elefante, ela não tinha nenhum amor, nem carinho, nem nada disso. Ela só queria algo que ela não tinha ainda. E o que a gente tem aí das alternativas que fala exatamente disso é a alternativa letra A. Né? A letra B, ela gosta de animais exóticos? Bom, o texto não fala sobre isso. A letra C, sobre a intenção de montar um zoológico, também o texto não fala sobre isso. Aprender sobre os animais também não. E deseja dar amor e carinho ao animal, também o texto não fala sobre isso. A gente só sabe que a intenção do elefante apareceu quando não tinha mais opção nenhuma para dar a essa princesa mimada, certo? Número 2. Os sentidos das palavras são construídos de acordo com o contexto em que são empregadas. A troca da letra maiúscula da palavra elefante, da minúscula, desculpa, da palavra elefante para a letra maiúscula elefante no decorrer do texto expressa que. Bom, gente, o que a gente tem aí? É uma questão de substantivo próprio e comum, né?
Então, para que servem essas trocas? Qual é a ideia de escrever um substantivo próprio com a letra maiúscula? É dizer que é o nome? Não, gente. A questão aqui não é dizer que é um nome. Claro que os nossos nomes, os nomes em geral, eles têm letra maiúscula. Por quê? Porque quando nós temos um substantivo próprio, quando a gente transforma em um substantivo próprio, a gente está singularizando alguma coisa. A gente sai de uma ideia globalizante geral e a gente vai unificar, a gente vai tratar aquilo como único, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero falar sobre um copo específico, né? E ao invés de falar a palavra copo com C minúsculo, eu posso falar copo com C maiúsculo. Isso não significa que eu esteja dando um nome, né? Só significa que eu estou tratando como uma ideia singular, como uma ideia única, própria, individual, certo? Então, por isso que os nossos nomes, eles são escritos com letra maiúscula. A gente até falou isso em sala, né? Quando a gente estudou os substantivos em sala, para quem é da minha turma, né? Os demais devem ter visto também, mas quem é da minha turma, a gente até conversou sobre os substantivos ainda em sala, e isso a gente tratou de falar muito sobre por que nós temos os substantivos próprios. E a gente falou sobre essa necessidade de você individualizar. O comum me dá uma ideia global, geral, e o próprio individualiza, tá? É claro que isso pode fazer através do nome da pessoa, mas nem sempre. Então, número 2 é exatamente sobre isso que está falando. Bom, nesse texto daí é exatamente isso que acontece, né? O nome do elefante não passa a ser elefante, né? O texto nem menciona qual é o nome dele. A questão aí é que ele passa a ser um elefante específico e singular, tá? Então, vamos procurar essa alternativa. Letra A. Ao animal foi atribuída uma identidade, uma personalidade. Bom, aqui parece muito com a nossa questão, né? Porque a gente está falando sobre que não é mais uma ideia global sobre qualquer elefante. A gente está falando daquele elefante específico. Então, pode ser, parece uma alternativa boa. Letra B. Antes era uma caracterização e depois passou a ser um nome. Não, nesse caso não é. Né? Não é isso que ele está falando. Nesse caso, não é que o nome dele passou a ser elefante, né? Não é isso, a gente até comentou antes. O bicho era um ser vivo e passou a ser coisa pertencente a outro ser. E o que isso tem a ver? De colocar a letra maiúscula? Não tem nada a ver, né? O rei e a rainha nomearam o animal. Não, em momento nenhum eles falaram isso no texto, não tem nenhuma nomeação desse animal. Letra E, com a letra minúscula, era um bicho sem importância. Depois virou o melhor amigo. Não virou o melhor amigo, né? Eles não viraram melhores amigos. E além disso, não quer dizer que ele era um bicho sem importância. Era só que era um bicho comum. Eles não estavam se referindo àquele elefante específico. Eles estavam falando sobre todos os elefantes. Então, nossa melhor alternativa é letra E, A, de fato, certo? Então, letra A é a primeira. Até então, nós temos número 1, letra A, e número 2, letra A. Vamos lá. Número 3. Eu já tenho tudo isso, exclamou a princesa. A palavra sublinhada indica que a princesa... A palavra sublinhada é exclamou. O que significa exclamou? Então, ele está trabalhando aí com a semântica, com o significado da palavra exclamou. O que isso significa? Significa que ela sussurrou bem alto? Gente, o que é sussurrar bem alto? Porque sussurrar, a gente entende que é baixinho, né? Psh, 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 psh. E quando fala que é sussurrar bem alto, não faz nem sentido essa alternativa, não é mesmo? Letra B, reclamou em voz alta. Parece, né? Porque quando ela fala exclamou, a gente entende que ela falou alto, né? Uma frase exclamativa, ela mostrou emoção. Letra C, proferiu com serenidade. Não, a gente consegue perceber que não, porque serenidade é algo calmo, sem alteração, né? Então, não. Estava exaltada de felicidade. Não, ela não estava feliz, ela estava brava. Eu já tenho tudo isso. Ela não queria essas coisas. Ordenou que o narrador colocasse o ponto de explicação. A princesa ordenou ao narrador? Não faz o menor sentido. Então, nossa resposta aí, com certeza, é a letra B. Número 4.
as palavras substituem outros termos ou expressões do texto, estabelecendo ligações entre as partes e evitando as repetições. A gente conversou bastante isso nas aulas de pronomes, lembram disso? Marque a alternativa cuja análise do elemento coesivo esteja adequada. Então aqui, pelo que eu estou olhando, é uma questão de pronomes, certo? Sendo uma questão de pronomes, a gente precisa ver a quem ele está se referindo. E aqui é uma questão para vocês ficarem mais tranquilos sobre esse estudo do pronome, né? Porque vocês viram que nós temos vários pronomes e aqui é um exemplo muito clássico de como ele é cobrado na prova. É sempre olhando o que ele está se referindo, tá? Então, é claro, você entender sobre os pronomes, ele é importante, porque principalmente aqui eu estou vendo já que nós temos pronomes possessivos, e aí você precisa ver se tem a ideia de posse, enfim. Então, é interessante a gente saber sim, mas olha como isso é cobrado na prova, tá? Então vamos lá, letra A. O que você acha de dar um patins com rubis nas rodas? Sugeriu a rainha. Ele está falando que esse você substitui rainha. Não, esse você está falando com o rei, não é mesmo? Era a própria rainha conversando com o rei. Esse você está substituindo o rei, né? Não é a rainha. Então a letra A não está certa, certo? Letra B. Quando ela abriu os olhos de manhã, seu presente já estava lá. Bom, de quem era o presente? O presente era da princesa, né? Então, se era da princesa, olha aí, a gente tem a nossa alternativa correta, né? Esse seu refere-se à princesa Arabella. Certinho, nossa alternativa já está correta. Letra B, nossa resposta, mas vamos continuar. Pare com isso, senão eu acabo me afogando. Isso retoma a fala de elefante? Não, não se retoma a fala, se retoma a ação dele ficar chorando, né? Então não é a fala. Letra D, eu quero este e aquele outro também. Este substitui elefante? Não, essa parte do texto é aquela que ela está indo para a família do elefante, ela vê muitos outros animais, então ela está se referindo aos outros animais, não é ao elefante. Letra E, uma elefantinha correu em direção a eles. Bom, nesse momento, quem estava presente na cena era o elefante e a princesa, né? E aí ele fala que em direção a eles, retoma elefante, a Arabella, rei e rainha. Não, rei e rainha não estavam presentes nessa cena. Então, nós temos aí o número 4, letra B. Tranquilo, gente? Vamos lá. Número 5. Mamãe, você chegou bem na hora e trouxe meu presente com você. Sim, filhinha, Elefante respondeu. E é justamente o que você sempre quis, uma princesinha de verdade. Como ocorre em muitas histórias infantis, o final é inesperado. Observando o trecho destacado acima, percebe-se que... Então, vamos ver o que significa esse trecho, tá? O elefante se comoveu com a princesa? De forma nenhuma, o elefante usou a princesa para satisfazer o seu próprio interesse. Elefante foi um animal ingênuo e inocente? Não, ele foi esperto, ele usou a princesa. Letra C. A Arabella ficou sensibilizada com o choro do elefante? Bom, quando ela fala que ela ficou sensibilizada, parece que ela devolveu o elefante porque ela se colocou no lugar dele. E não foi isso que aconteceu. Ela devolveu o elefante exatamente porque ela não aguentava mais ele chorando daquele jeito. Então não foi exatamente sensibilizada, né? Letra D. Elefante também tinha filha autoritária como princesa. Exatamente, você tem uma inversão da história, né? Então, o elefante estava ali fazendo a função dele como o rei também fez, de ir buscar esse presente de aniversário. No caso do elefante, era a princesa. Letra E. A Arabella percebeu que elefante não seria um bom brinquedo. Bom, de novo, não foi dito isso no texto, né? Ela só se irritou com ele. Então, nós temos aí como resposta a letra D de dado. Número 6. No trecho, ei, você é o meu presente, tem que brincar comigo, gritou Arabella, impaciente. Arabella mostra-se autoritária. A opção que pode substituir o que está sublinhado acima, gente, aula de verbos, hein? Mantendo o mesmo tom autoritário. Bom, o que a gente estudou sobre essa questão de autoridade, de ordem, é sobre o imperativo, né? E aí eu até falei na aula do imperativo, cuidado com o presente, cuidado, tá? Então, vamos ver aqui o que a gente tem de alternativa para tratar
dessa forma autoritária. Então percebam, eles vão fazer certas adaptações e a ideia tem que ser de ordem, certo? Vamos lá. Então, deveria brincar comigo não é ordem. A gente tem aí um conselho, né? Prefere brincar comigo, de novo, é uma preferência, não é uma ordem. Poderia brincar comigo é uma possibilidade, não é ordem. Pode brincar comigo é uma permissão, não é ordem. Brinque comigo, aí sim esse brinque está no imperativo, me passa a ordem. Então aí mais uma questão sobre os assuntos que a gente estudou recentemente e percebam que é cobrada de uma forma bem tranquila, né? É claro que é legal você saber o imperativo, porque fica mais fácil na hora de você buscar a alternativa e ter certeza da sua resposta, mas é uma questão também um pouco de interpretação. Concordam comigo? Número 7. As histórias transmitem mensagens que muitas vezes podem trazer ensinamentos para a nossa vida. Uma lição que se depreende do desfecho do conto da Princesa Arabella está presente no seguinte ditado popular. Então ele quer saber o ditado que fala exatamente sobre essa questão da Arabella, né? Então, letra A. Quem tudo quer, nada tem. Bom, parece ser isso, né? Porque a princesa, ela tudo tinha e no final ela não ficou com nada, porque ela foi levada de presente para a família do elefante, né? Então, essa letra aí tá muito boa para nossa resposta. Vamos olhar as demais. Letra B, cavalo dado não se olha os dentes. Aí, na verdade, é pra gente não reclamar dos nossos presentes, né? Tudo que a gente recebe foi dado, a gente agradece, a gente não reclama. Então, não tem a ver com a história. Letra C, gato escaldado tem medo de água fria. Seria se tivesse um pouco mais de cuidado, né? Se ela fosse um pouco mais precavida, se a princesa fosse um pouco mais atenta, precavida, isso não aconteceu, né? Então, também não fala sobre isso. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Bom, também não tem nada a ver com o nosso texto. Em casa de ferreiro, espeto é de pau. É quando você tem um lugar que seria muito propício para a realização de alguma coisa e você não realiza, né? Então, por exemplo, uma casa que todo mundo é professor e aí o filho foi médico, né? Então, a casa de ferreiro, espeto é de pau exatamente porque não produziu, entre aspas, aquilo que seria o esperado. Então, nossa alternativa aí é a letra A, com certeza, tá? Vamos para o texto 2. O texto 2, ele fala sobre a mudança de postura de dois reis, né? O rei pai e o rei filho, tá? Bom, vamos lá. Número 8 fala sobre o diminutivo. Isso daqui nós estudamos em sala ainda presencial, né? Então, o diminutivo inho, que em regra é uma questão bem típica, tá, gente? Não só para o Colégio Militar, mas também para o Pedro II. Perguntar sobre a função do inho, do diminutivo, né? Porque nós vimos em sala, o diminutivo pode significar muitas coisas. Pode significar que você está sendo carinhoso, pode significar que você está desprezando alguém, pode significar que você está falando de algo menor, pequeno, então depende muito do contexto aí, tá? Então, o diminutivo inho, que em regra expressa a ideia de carinho, afetividade, pode indicar também, além da diminuição de tamanho, intensidade maior ou menor de qualidade, isto é, pode indicar, por exemplo, a depreciação de um ser, é exatamente isso que nós conversamos. Pode traduzir o nosso desprezo, a nossa crítica, o nosso pouco caso para certos objetos e pessoas. No texto 2, há várias palavras usadas com o diminutivo. Marque, dentre as opções abaixo, aquela que traz a interpretação adequada. Então, nessa questão número 8 aí, ela está falando sobre qual é a função do diminutivo, tá? Então, vamos lá. Número 8 na letra A, bonzinho. Vamos lá voltar na linha 6 para a gente ver? Bom, então na linha 6 nós temos lá, como esse rei era o rei da história, um rei muito bonzinho. Bom, aqui ele está falando sobre carinho, não é um desprezo, né? Então essa alternativa está errada. Vamos lá, letra B, sujeitinho, na linha 10. Vamos voltar lá no texto, linha 10. Desculpa. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado. Vamos lá, então aí a gente tem um desprezo desse sujeitinho, né? Desse rei. Na letra B, então, ele indica depreciação. Sim, né? Então, é você diminuir, você depreciar, você dar uma ideia pejorativa. Todas essas palavras que eu estou usando, gente, parecem ser palavras difíceis, mas é de propósito aqui, porque é assim que aparece na prova. Tudo isso indica que você está diminuindo a pessoa, a qualidade da pessoa,
tá? Então, a gente tem aí a letra B como a nossa resposta correta, certo? Continuando, a gente tem lá na linha 17, roxinhos, né? E quando as mães deles vêm ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam roxinhos, esperneiam e tudo. Bom, o roxinhos a gente está falando aí sobre uma ideia de carinho, né? Eles ficam roxinhos, roxinhos. Então, passa uma ideia de afeto. E aí, aqui ele está falando de diminuição de tamanho, não é que fica roxo pequeno, não é isso, né? Na letra D, filhinho, nós temos na linha 18, vamos ver. Aqui. Então as mães delas ficam achando que a gente está maltratando o filhinho delas. Não, também. Esse filhinho pode indicar duas coisas. Aí a gente tem uma ambiguidade. Pode indicar tanto o carinho, o afeto que a mãe tem para o filho dela, mas pode indicar também um menosprezo aí do filho dessas mães, né? Então esse filhinho não indica intensidade. Intensidade de quê, né? E na linha 20, reizinho, indica afetividade. Vamos lá olhar na linha 20. Precisava ver que reizinho chato. Não, diminui, a gente está menosprezando também, tá? Então, nossa resposta aí é a letra B. Sujeitinho indica depreciação. Tranquilo? Número 9. Como esse rei era de história, era um rei muito bonzinho, justo. A expressão destacada revela uma consideração do narrador sobre o rei das histórias tradicionais de ficção. O que se pode deduzir dessa referência implícita no texto? Bom, quando ele fala que é um rei de história, é um rei de continhos, de fadas, é um rei desse tipo, tá? Então vamos lá. A gente tem na letra A. O rei a que se referiu o narrador era de história, ou seja, existiu na realidade. Acabei de falar que é o oposto, né? Não é isso que ele está falando. Os reis do mundo real costumam ser bons e justos? Não, é o oposto. Ele está falando que o rei que é bom e justo é o rei da historinha, certo? Letra C, os reis de história eram lendários, míticos, não existiam de fato nem nas narrativas? Não, existiam. Letra D, os reis de ficção infantil costumam ser bons e justos, é exatamente o que está escrito no texto. O que nem sempre acontece na realidade. Pronto, letra D aí corretinha, né? O rei a que se referiu o narrador era de história, ou seja, um contador de história. Não. Isso daí de jeito nenhum. Vamos lá na questão 10, tá? A questão 10, a gente tem uma questão de sujeito, né? A gente falou em umas aulas atrás, sobre, na parte dos pronomes, sobre que o sujeito é aquele que faz a ação do verbo. Então, vamos lá. Querem mandar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo o que eles gostam. De acordo com o contexto da narrativa, os agentes, os sujeitos das frases, das ações sublinhadas são. Então, vamos voltar lá na linha 12. Bom, a gente tem lá na linha 12. Eu tenho uma porção de amigos assim. Querem mandar nas brincadeiras, querem que faça tudo o que eles gostam. Quem querem mandar nas brincadeiras? Os amigos, que ele acabou de falar, né? Então, vamos lá voltar na número 10. Quem querem? Amigos. Vamos procurar. De acordo com o contexto da narrativa, as ações sublinhadas são os amigos do rei bonzinho. Bom, então a gente aí tem na letra D, na letra C, desculpa. Na letra A, desculpa. A gente tem aí na letra A falando que são os amigos. Tá, até aí tudo bem. Mas do rei bonzinho, não. O rei bonzinho é aquele rei lá de cima, né? O primeiro rei, não é do rei bonzinho. Letra B, todos os amigos do narrador? Não, ele não está falando sobre todos os amigos do narrador, certo? Uma porção de amigos do narrador? Alguns amigos do narrador. Então, é o próprio narrador que está contando isso, mas ele fala que ele tem alguns amigos assim, não são todos, certo? Então, a letra C tá bonitinha, tá corretinha. O príncipe mandão e o rei bonzinho? Não, quem fala é o próprio narrador. E letra E, os amigos do príncipe mandão e a gente? Também não. Quem fala é o próprio narrador e ele se refere aos alguns próprios amigos, certo? Então a gente vai parar esse vídeo daqui para não ficar muito longo e a gente continua no próximo, tá bom? Até já!